Defesa do consumidor. Pois é, hoje é dia de defesa do consumidor e vamos conversar então com o Dr. Jorge Tardan, da Escola Superior de Advocacia. Bom dia, doutor Tardan. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Doutor Tardan, qual o motivo, qual o assunto que o senhor traz para a gente hoje? Denise, nós vamos falar aqui de uma iniciativa em São Paulo que a gente espera que essa iniciativa ela se estenda por todo o Brasil e oxalá se transforme inclusive numa lei federal, que é a Lei 13.576. Essa lei, Denise, ela estabeleceu uma norma obrigando, vamos chamar de fornecedores, quem são os fornecedores? O fabricante, o importador, o comerciante, enfim, as pessoas responsáveis pela colocação dos produtos no mercado. Mas essa lei, então, estabeleceu responsabilidade para os fornecedores no sentido de reciclar, gerenciar a destinação final do lixo tecnológico. Aí nós estamos falando de lâmpadas, de baterias, de celulares, de monitores de computador, enfim, toda essa parafernália que resta, que sobra dos equipamentos eletrônicos principalmente. Então, toda a destinação resultante da tecnologia dos aparatos eletrônicos, agora, segundo essa norma, todos são solidários. O que significa isso? Eventual dano ao ambiente pode ser responsável tanto ao fabricante, quanto ao importador, quanto ao comerciante. Todos envolvidos na cadeia de colocação dos produtos no mercado são solidariamente responsáveis. Agora, Denise, essa lei estabelece essa responsabilidade. Isso não significa dizer que o consumidor possa se dar ao luxo de não contribuir. Evidentemente, o grau de consciência do consumidor é determinante. Essas pessoas que eu coloquei, esses fornecedores, eles são obrigados a processar, reciclar, recolher esses componentes de computadores, como eu falei, de televisores, de baterias, de qualquer produto magnetizado. E a destinação desse lixo tecnológico deve ser reciclada, E se, porventura, tiver algum metal pesado ou alguma impossibilidade de reciclagem, esses responsáveis devem oferecer um meio de neutralização, vamos chamar assim, desse lixo tecnológico, para que eventuais metais pesados não venham a contaminar o meio ambiente. Então, a responsabilidade pela reciclagem, pela neutralização desses componentes eletrônicos é de toda essa cadeia. Agora, não é só recolher, oferecer uma cestinha de coleta desse material. Na verdade, quando eu coloquei que o consumidor também deve participar disso, esses responsáveis, esses fornecedores, eles estão, segundo essa lei paulista, obrigados a colocar, por exemplo, na embalagem do produto, advertências de que esse produto, por exemplo, não poderá ser descartado no lixo comum. Na embalagem, na nota fiscal, no manual do produto, devem constar, por exemplo, orientação aonde estão localizados os postos de entrega, de coletas desse lixo tecnológico. Deve ser colocado também endereço, telefone, contato do responsável pelo processamento, da reciclagem, do descarte, enfim, do destino, para que o consumidor possa, inclusive, entrar em contato fazendo perguntas complementares. Então, a embalagem deve conter todas essas informações, além de que tipo de risco que aquele componente eletrônico, por exemplo, oferece ao meio ambiente. Então, o ponto de coleta, a destinação e, inclusive, que tipo de risco aquele produto oferece se, porventura, ele for descartado no lixo comum. A gente espera que essa lei pegue e que ela sirva de parâmetro, de exemplo, de iniciativa que deve ser acompanhada por os demais estados e municípios, e inclusive, espero eu, que a União. Porque, efetivamente, nós estamos falando
de uma iniciativa interessante. O meio ambiente não aguenta mais, e nesse sentido, aproveitando também e pedindo, isso não está contemplado na norma, mas a gente pode provocar, né, os outros estados e municípios para que produzam suas normas. Me parece que seria interessante, Denise, a gente envolver, inclusive, os condomínios, né, porque os condomínios grandes, né, essa separação interna, né, no âmbito do condomínio, me parece que seria uma boa iniciativa também envolver os síndicos, porque nós estamos falando de um país que hoje já tem a concentração, predomina nos grandes centros urbanos, ou seja, a maior parte da população já vive em cidade. Então, me parece que outras iniciativas deveriam contemplar também e envolver os condomínios para que essa lei funcione eficientemente e a gente tenha esse chamado consumidor ator, ou seja, o consumidor ativo, proativo, participando desse problema tão grande que é o dano ambiental, a poluição, enfim. Aliás, o senhor fala do Estado de São Paulo, doutor Jorge Tardan, e fala da possibilidade dessa lei também ser adotada aqui no Rio de Janeiro e nacionalmente. A seleção do lixo já é uma emergência, né? O meio ambiente já está saturado. E esse lixo tecnológico, ele cresce a cada dia que passa, porque a cada dia a tecnologia avança mais e muito rapidamente os produtos estão defasados. Então é mais do que urgente. Mas para esse consumidor cidadão exercer a sua cidadania de fato, como é que ele pode participar para que o que foi aprovado em São Paulo venha a ser aprovado aqui também no Rio de Janeiro, doutor Tardan? Denise, isso que você coloca é fundamental, né? Aí entra a questão da cidadania. Ser cidadão é mais do que ser um mero consumidor. Então, nesse sentido que você coloca, é importantíssimo que o consumidor cidadão provoque o seu vereador, o seu deputado, mande e-mail, enfim, faça pressão sobre o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, o senador. Nós temos aí a facilidade da internet de mandar um e-mail cobrando e pressionando para que a gente tenha normas no âmbito dos municípios e que efetivamente o poder público participe com iniciativas de lei no sentido de proteger efetivamente o meio ambiente. Agora, você, consumidor, também pode mandar sua sugestão para o nosso e-mail, que a gente coloca no ar. Nós precisamos de interagir com os meios de comunicação, pressionando o poder público para que a gente tenha normas eficientes e funcionais. Bom, vamos deixar o e-mail então para quem está nos ouvindo? jorge@tardan.com.br